Meus irmãos, Pai do Céu, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre Pedro. Na sua primeira epístola, Pedro escreve à igreja, né? E ele escreve a um povo que já foi regenerado pelo Espírito Santo, né? E ele escreve da seguinte forma, no primeiro capítulo, no versículo 18: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata, com ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, que, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Aqui Pedro fala da redenção das pessoas que já foram redimidas, né? A redenção aqui, ela lembra a saída do Egito, né? O cordeiro, o sangue do cordeiro ali imaculado, o cordeiro da Páscoa, né? Ali a libertação, o livramento da escravidão do povo do Egito. Então, Pedro, nesse sentido, ele escreve, né, para a gente lembrar que a tradição, a vã maneira de viver, o qual recebemos por tradições também dos nossos antepassados, né, de fato é uma escravidão, né? E quando Cristo liberta o pecador, né, quando o Espírito dele liberta o pecador, regenera esse pecador, como Pedro diz aqui adiante, acontece que a gente, o próprio Deus convence a gente que aquilo é errado, né, que as tradições não servem para nada, né, a, a- os rituais não servem para nada, né. Acho que em Hebreu 13, se não me engano, a palavra de Deus diz o seguinte, que o único sacrifício que o Senhor recebe é o sacrifício de louvor. Então não adianta, na minha tradição, eu querer apresentar alguma coisa a Deus, oferecer alguma coisa a Deus, né? De modo que, sabendo eu que Ele não irá receber, não é verdade? Vou ver se eu acho aqui. Se eu não achar, depois eu posto para vocês aqui onde... Hebreus 13, isso mesmo, Hebreus 13:15. Portanto, oferecemos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam seu nome. Então, esse é o sacrifício, o único sacrifício que Deus recebe de um pecador, né? Um pecador que já foi remido e lavado no sangue do Cordeiro. Pedro, ele escreve o seguinte: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossas ignorâncias, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é só de aparência, né? Em toda maneira de viver. A imagem na tradição, a imagem que eu acreditava que era santo, né? Era uma imagem de barro, porcelana, tipo essa lanterna aqui, por exemplo. Tem um patinho ali. Então a gente acreditava antes da pessoa ser regenerada por Jesus Cristo, ele acredita que o santo é alguém que não tem pecado. É alguém que não tem pecado. Alguém que já não está mais nessa esfera aqui. Já não está mais nesse mundo. O problema é que é o seguinte. Como é então que Pedro escreve isso aqui? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vai viver na onde? Né? A Bíblia,
A palavra de Deus, ela nos permite questionar, ela nos permite fazer questionamento, e ela mesmo responde esses questionamentos, né. Por exemplo, não tem como, não tem como o ser humano, o pecador, né, viver sem pecado, porque como Paulo afirma, nós somos vendidos ao pecado. O que as pessoas não entendem, né, geralmente as pessoas não entendem, principalmente os carnais que leem e pregam a Bíblia, né, são os aspectos da salvação. As pessoas fazem uma bagunça, distorcem, né, justificação com santificação, glorificação e regeneração, mistura tudo, faz uma bagunça e não conseguem transmitir para as pessoas um ensino bíblico e verdadeiro sobre cada uma dessas coisas. E quando a pessoa, eu não sou teólogo, mas quando a pessoa, mesmo lendo a Bíblia, ela não percebe a diferença dessas coisas, cada um em si, né? Cada ação dessa no ser humano e a favor do ser humano, né? Todas elas são Deus quem faz. Então ela acaba distorcendo o evangelho. Ou ela esvazia Deus totalmente, ou ela esvazia o homem totalmente e tira a responsabilidade de um ou de outro, né? Mas nós sabemos, diante da palavra de Deus, que Deus age, mas o homem ele tem que entrar com a decisão dele, né? O homem ele tem que entrar com a decisão dele, a menos que eu creio, isso é particular meu, a menos que eu creio que alguém esteja orando por aquela pessoa e ela esteja endurecida, né? Aí cabe entender que Deus usa dos métodos dele, né? Tem até um ditado por aí que fala que não vem por amor, vem pela dor, né? Por quê? Porque é mais fácil a gente aceitar Jesus, né? Estando dentro de uma ferragem de um carro, por exemplo, num acidente, estando agonizando para morrer, aí é fácil aceitar Jesus. É fácil arrepender dos pecados numa situação dessa, né? É fácil aceitar ele se você tiver em fase terminal de câncer. Isso é fácil demais, né? Porque, na verdade, eu acredito que pouquíssimas pessoas querem ir para o inferno, né? Aí, Pedro vai e fala isso, sede vós santos, né? Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque a santidade de Deus, a gente tem que entender uma coisa. Deus, ele habita em outra esfera, certo? Ele habita em outra esfera. Deus é santo, né? Na, na, na sua maneira, na sua totalidade. Deus, ele é puro, né? Mas a santidade, quando ele nos chama, a santidade nos separa. Quando o ser humano é justificado pela fé, né, que passa pela porta estreita, como Jesus ensina lá em Mateus 7, né, automaticamente ele passa a andar no caminho estreito, né? Passou na porta estreita, justificação, caminho estreito, santificação. Só que o apóstolo Paulo ele nos ensina que a santificação ela não é uma obra perfeita. Por quê? Porque Deus entra com graça, misericórdia, e o homem se separa do mundo, certo? Não pela religião ou por causa da religião, não, é para Deus. Ser santo para Deus, ser separado para Deus. Não para o mundo, é para Deus, correto? Então, nesse período de santificação, nós somos salvos do poder do pecado. O pecado não tem poder sobre quem está sendo santificado por Deus. O pecado não tem poder sobre nós, né? Eu falo nós, um cristão verdadeiro, né? Um cristão verdadeiro. Não estou generalizando toda uma classe de pessoas que frequenta determinada religião, né? Aliás, sobre religião, que é o mesmo um termo religare, né? Que segundo
o latim, né, religar, né, ou ligar novamente. Muitas pessoas usam esse termo para dizer que a religião religa o homem a Deus, né, que também é uma grande mentira. Religião não religa o homem a nada, né? Religião, no máximo que ela religa o homem, né, é nas tradições e nas idolatrias, os cultos deles para lá, né? Qualquer uma. A única coisa que religa o homem a Deus é a palavra dele. É você ouvir o evangelho, crer no evangelho, receber com arrependimento e fé, confessar teus pecados a Deus, Deus te separa. Por isso que eu disse que não podemos esvaziar nem Deus e nem o homem totalmente, porque o homem tem que desejar ele de todo o coração, correto? Se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, andai em temor a Deus, né? Deus, ele julga sem acepção de pessoas, ele não faz acepção de pessoas, né? Ele levanta quem quer, ele chama quem quer, né? Nesse sentido. E todo aquele que invoca o nome do Senhor, que se arrepende, né? Que invocar o nome do Senhor é arrependimento, é se arrepender. Invocar o nome do Senhor não é gritar o nome do Senhor, né? É arrepender. Ou invocar o nome do Senhor é arrependimento, né? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatada. Aqui eu estou lendo o versículo que eu li anteriormente, né? Eu só mencionei um pouco para cima aqui para a gente ter uma ideia, do que de fato está se tratando o texto, do que é uma remissão de pecados, né? No versículo 20, que ele continua, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Jesus aqui, nas palavras de Pedro, né, ele foi, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. O que quer dizer? A gente sabe que existe o dogma da Trindade, né? É um dogma. A gente sabe que existe também o subordinacionismo e várias outras linhas aí. Mas fato é que Jesus, né? Jesus, sendo conhecido antes da fundação do mundo, Jesus também é Deus. Correto? Como alguns ensinam que atribui Jesus, né, filho de Maria ou Maria, mãe de Deus, também é heresia. Por quê? Porque senão ela teria que existir antes da fundação do mundo, né? Aí cria uma bola de neve, porque aí teria que existir também um reservatório de alma lá no céu, né? Teria que ter esse reservatório de alma lá. E a alma dela já devia estar lá antes da fundação do mundo. E a gente sabe que isso também é uma heresia, que não existe isso, né? Eu creio, quando fala sobre a alma, eu creio no criacionismo da alma, né? Eu creio que quando, em algum momento ali da fecundação ali, da gestação ali, Deus cria a alma do ser humano dentro do ventre, né, da mulher. E por ele crerdes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Olha, crer em Deus é um termo meio bem superficial, né? A Bíblia nos mostra que é um termo superficial, crer em Deus. Porque nós sabemos também que o nome dele não é Deus, né? Apesar de que aqui o texto se refere ao Deus Altíssimo, o Criador, né? O crer em Deus, ou crer em Cristo, é ser achado nele, né? Paulo, ele escreve aos Romanos, acho que Romanos 11, se não me engano, dizendo o seguinte, que nós somos enxertados
né? Há uma pata que tá voando aqui, o barulho. Nós somos enxertados, né? Então, crer nele, o próprio Jesus diz, toda aquele que está em mim, toda vara que dá em mim, dá muito fruto, né? Então, se não der fruto, é porque não está nele. Então, crer nele é ser achado nele, né? Aí resta nós julgar a nós mesmos, né? E ver que tipo de fruto estamos dando, correto? Ó, purificando as vossas almas na obediência à verdade, né? Para a caridade e fraternidade não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, né? Certa ocasião, Jesus diz o seguinte, que ele questionado, né, sobre quem poderia entrar no reino de Deus lá, ele fala o seguinte, que aquele que não se tornar igual a uma criança de maneira nenhuma entraria no reino do céu, né? Aí aqui Pedro vem nos dizer sobre um coração puro, né? Uma fraternidade, uma caridade não fingida. Isso é, fala isso é uma questão de caráter renovado. Não que você não tinha caráter antes de ser regenerado, mas aqui está se tratando de outro caráter, né? A motivação correta de você fazer essas coisas, né? A motivação correta de você fazer caridade, a motivação correta de você obedecer a palavra de Deus, né? A fraternidade, a mesma coisa, né? E amar uns aos outros, né? Ardentemente, né? Com o coração puro, sem fazer acepção, né? A palavra de Deus, para quem é regenerado, isso aqui é muitas das vezes, uma exortação, um puxão de orelha, né? Porque nós quebramos esse tipo de mandamento, né? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, sendo de novo gerados. O que acontece? O cristão, o que as pessoas não entendem, que muita gente não compreende, mesmo lendo Bíblia, não compreende, o que eu acabei de dizer no início do vídeo, sobre essas pequenas coisinhas, né, e profundas, de novo gerado. Como de novo gerado? Né? Nicodemos perguntou a Jesus, como pode um homem velho entrar, né, no ventre da mãe? Não tem como a pessoa se gerar. Ali a palavra já está dizendo, não, já está dizendo, o próprio Nicodemos, naquela conversa com Jesus ali, já está dizendo, é impossível para o homem nascer de novo sozinho. É impossível para o ser humano ser regenerado sozinho. É impossível. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é impossível, né? O João fala em João 1, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. João 1, Evangelho de João, capítulo 1. Isso, capítulo 1, 13. Todos quantos receberam, tá vendo? Porque o homem tem a parte dele de receber o Cristo, receber a palavra com arrependimento e fé. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que são achados. Porque Jesus falou uma coisa muito interessante. Tem muita gente que fala que crê, né? Crê, mas na verdade, quando a gente vai olhar os frutos das pessoas, elas não crê. Infelizmente, não crê. Por quê? Jesus falou, ó, ide pregar o meu evangelho, quem crê e for batizado será o salvo, né? E em meu nome expulsarão demônios, né? Porão a mão sobre os enfermos, serão curados. Se for picado por serpente, não vai morrer. A gente vê Paulo lá na frente sendo picado por uma serpente e não morre. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, né? Então, tipo assim, o camarada pode beber até veneno. É claro que não, é, 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 como se diz, não afrontando a Deus, não querendo poder usar a prova, né? Mas, se beber enganado, a palavra está dizendo que o sujeito não vai morrer,
né? No versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, né? Nem da vontade do varão, mas de Deus. João 1,13. O que acontece? A regeneração é um ato de Deus dentro de nós, um ato do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Isso que é regeneração, é a transformação, né? E quando nós somos transformados, nós somos gerados de novo, de acordo com o que Pedro explica aqui, ele fala mais na frente também sobre isso, né? Acontece uma coisa, uma das primeiras coisas que acontece, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, correto? Ó, nós somos resgatados de quê? Fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. A tradição, por exemplo, que é uma forma de escravidão, né, de acordo com Pedro, tradição que é a escravidão, a mesma coisa, né, comparada à escravidão. Então, o que acontece? Quando nós somos libertos dessa escravidão, nós entendemos aqueles que são regenerados. Nós entendemos que a prática dessas tradições são erradas, né? E inclusive Deus odeia elas. Tem vários textos na Bíblia que diz isso, né? Todo princípio de idolatria, todo princípio de idolatria tem uma coisa maligna por trás daquilo, né? Tem uma entidade maligna por trás daquilo. Todo tipo de tradição. Ó, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, ele santifica o homem, né? O homem é santificado ouvindo a palavra de Deus, né? A fé também vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo trabalha no homem através da palavra de Deus, né? Nós somos, nós somos gerados, regenerados pelo Espírito Santo e a palavra de Deus. É porque a palavra é o próprio Cristo, como ele mesmo disse. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, foi pregada. Nós, todo cristão verdadeiro, ele tem a consciência de que, como as Escrituras dizem, que somos, por amor a Cristo, somos postos à morte todos os dias. Nós temos plena consciência disso, porque a primeira coisa que acontece quando alguém é convertido é a vontade de ler e conhecer a Bíblia, conhecer a Escritura, certo? É a primeira coisa que acontece. Então, quando nós lemos e entendemos isso aqui, palavras que os outros falam, aqui tem palavra dura demais. Se você ler sua Bíblia todos os dias, você vai encontrar palavras tão duras aqui que daqui uns dias que os outros falam, você entra aqui e sai aqui, ó. É assim que funciona. E por que as pessoas bagunçam, né? E não compreendem coisas tão simples da palavra de Deus? Vamos ver por quê? A Bíblia nos responde. 1 Coríntios 2, versículo 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor,
para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. O que acontece? Toda pessoa que é regenerada, que passa por esse processo de justificação, de santificação, e vive, né, buscando a presença de Deus, vive em santidade com Deus, são pessoas espirituais, certo? Não, Jesus, quando ele pregou ali, né, no Sermão do Monte, ele não nos mandou ser xiitas, ele não nos mandou privar da sociedade, né? Ele não nos mandou levar uma vida isolada, né, do povo. Não, ele falou, ide e pregai, né? Quer dizer, a obra missionária, a gente vê o próprio Jesus fazendo isso. Ele chega e conversa cara a cara com as pessoas. Ele conversou com a samaritana, conversou com aquele monte de gente. Então ele chegava e conversava com as pessoas, o Zaqueu, né, por exemplo, os discípulos, né? Então, o que acontece? A obra missionária de Deus é essa. Ide, né? Fazei discípulos, né? É, é, eu creio que quando chega nesse ponto, a criação de religião foi um modo, sim, inventado pelo homem, né? Muitos com fins lucrativos, né? São os ladrões, os leões de chácara, né? Falsos profetas, tem muito. A Bíblia fala, nos ensina sobre eles. Se você ler, você vai saber quem são, né? Enfim, o que eu queria mesmo falar sobre esse ponto da regeneração é que quando o ser humano é regenerado, as tradições, as coisas do passado se tornam inúteis, né? É como a própria palavra ensina, é aquilo que tem em Cristo, nova criatura é. Então, se é nova criatura, né, eis que tudo se fez novo, você não precisa mais de coisa antiga, né? E algum que volta, ele está pisando novamente o sangue de Cristo, como diz em Hebreus 13, né, pisando em Cristo, né? E só resta para ele uma certa expectativa de terror, né? A palavra de Deus fala firmemente, uma exortação severa lá em Hebreus 13, se não me engano, 12, 13, que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E eu não quero cair lá. Eu não quero, né? Eu acredito que muita gente está esperando esse dia, o dia do juízo. As pessoas falam, né? O último dia Deus vai julgar. Deus vai julgar mesmo. Apocalipse 21 diz que quem está no inferno vai subir do inferno para ser julgado. Misericórdia. Quem está no mar, a mesma coisa, né? Então, meus irmãos, é isso aí. Vamos sair do assunto não. O vídeo já está muito grande também, né? Espero ter ajudado em alguma coisa.